Olá pessoal, meus cumprimentos. Hoje nós iremos refletir sobre o lado positivo da tristeza. Eu quero começar com um pensamento do poeta libanês Khalil Gibran, quando ele cita que a tristeza é apenas um muro separando dois jardins. A alegoria poética de Khalil Gibran nos remete a uma percepção da tristeza como uma espécie de pausa, como pausa também gera a condição de uma melodia musical. É a perspectiva da alternância. Então, tristeza, que tem sido bastante banida hoje do comportamento emocional em função de uma cultura que superdimensiona a felicidade como estado constante de alegria, a tristeza passa a ser então uma espécie de emoção negativa, quando na verdade emoções contrárias ao nosso bem-estar subjetivo imediato não quer dizer emoções negativas, são apenas contrárias àquele momento. Mas dentro de um processamento emocional, elaborativo do ponto de vista cognitivo, que a pessoa vai compreendendo as causas da sua tristeza, sejam elas externas, com eventos traumáticos, perdas de entes queridos, perdas de natureza geral, seja de ordem interna, aquelas que nos surpreendem sem que nós conheçamos diretamente as suas causas objetivas. O fato é que a tristeza ela está sempre apresentando um aspecto importante de ensinamento que nos conduz a uma espécie de introspeccionismo reflexivo e crítico sobre os nossos projetos de vida, sobre os nossos comportamentos, as nossas escolhas. E por isso que a tristeza ela passa a ser uma concorrente da alegria nesse aspecto de uma cultura que superdimensiona a felicidade como estado permanente de alegria, porque a tristeza é uma emoção de caráter introspectivo, portanto, que responde menos aos estímulos. Naturalmente, numa cultura voltada ao consumismo, isto faz com que as pessoas não consumam tanto em estados de introspeccionismo emocional, porque tem um conteúdo mais crítico, reflexivo, que nos estados, vamos dizer, mais excitados, que é o âmbito da alegria, por exemplo. Então, a tristeza viria como uma emoção que concorre com um estilo de vida hoje doutrinado por uma cultura que simplesmente tem intenções de manter a pessoa no estado contínuo de excitabilidade por responder mais rapidamente a estes estímulos para o consumo. Então, a importância da tristeza, o seu lado positivo, é justamente fazer com que o indivíduo ele dê uma pausa na sua vida e procure compreender que nesse momento emocional ele precisa revisar seus comportamentos, projetos e escolhas de vida. Naturalmente, não tem como uma pessoa não se entristecer também pelo aspecto de perdas. Seria uma pessoa, vamos dizer, idiotizada, que não seria capaz de ter afeto por alguma coisa ou por alguém, se ela não se entristecesse. Mas hoje nós estamos estranhando a tristeza como sendo algo anômalo ou patológico. Inclusive se medicaliza excessivamente quando o indivíduo já começa a apresentar uma experiência de tristeza, que é diferente do sintoma de depressão, que como tristeza, sintoma de depressão, entraríamos como um humor entristecido, um estado mais latente e extensivo da tristeza. Mas a tristeza, dentro daquela temporalidade que eu diria natural, e o natural se considere aqui aquela reação que o indivíduo tem a uma experiência de perda, de trauma, de frustração, de decepção, ela reconduz a consciência objetiva da pessoa a uma nova análise de sua realidade. Então, portanto, a tristeza, ela tem um aspecto positivo. E aí eu volto a enfatizar, dentro de uma perspectiva muito negadora da emoção tristeza, como outras emoções também, por considerá-las contrárias àquilo que nós entendemos como bem-estar subjetivo. E bem-estar subjetivo para nós é aquele que mantém a permanência, que sustenta, no caso, a permanência da alegria como único parâmetro deste estado de felicidade, o que é um ledo engano. Volto a dizer, a maneira da alegoria poética de Khalil Gibran, a tristeza é, na verdade, um muro que separa dois jardins. É, na verdade, um tempo
que eu diria de pausa, para que a pessoa, naquele instante, possa reavaliar perspectivas positivas que estão no seu entorno. Gosto de usar muito essa metáfora para os meus pacientes de consultório. Eu considero, no caso, a experiência do humor humano, seja na alegria como na tristeza, como a confecção de uma rede. Sim, se nós pensarmos que uma rede se compõe entre uma alternância de linhas em estados contínuos e descontínuos e tensos, que seria aquela linha e o ponto. Esse ponto, que é o cruzamento de linhas em estados tensionantes, eu assemelharia ao conflito, ou seja, a experiência mais entristecida da pessoa, enquanto que a linha contínua representaria esse estado de alegria, de fluidez e de fruidez. Mas se nós percebermos, é justamente essa alternância entre o ponto e a linha que faz o entorno entre o vazio, que vai compondo aqueles quadrantes que vão dando uma composição à rede. Ou seja, teríamos o ponto, concentração de linhas, estado conflituoso, que se assemelha ao estado de entristecimento, que é o momento de recolhimento emocional, e a linha contínua, que se assemelha à alegria. Essa combinação gera o entorno do nada, gera o entorno do vazio. E estes quadrantes que vão se multiplicando compõem a rede. Esta rede é que dá sustentação ao indivíduo repousar, ao indivíduo refletir. É esse equilíbrio, essa alternância entre os estados mais tensos e menos tensos que gera no indivíduo uma perspectiva de um bem-estar subjetivo que não é unicamente concentrado na polaridade da alegria. E aí chegamos a uma questão importante. Por que a tristeza é considerada uma emoção negativa e não contrária? Porque o contrário não quer dizer necessariamente negativo. Ela é considerada negativa, volto a dizer, porque ela se justapõe à ideia de bem-estar subjetivo conceitualmente desenvolvido hoje como estado permanente de alegria, o que não é possível. Sendo assim, poderíamos entender que, não sendo o bem-estar subjetivo imediato como parâmetro, o bem-estar subjetivo construído. E aí vou usar uma metáfora do Zygmunt Bauman na sua grande obra A Arte da Vida, quando ele fala do instinto do artífice. O que isso quer dizer? O instinto do artífice é o instinto da construção, é o desenvolvimento de habilidades para que o indivíduo possa compor na relação com a sua obra o projeto que ele deve modelar. Ter tempo para construir, ter tempo para participar na relação com esse objeto a ser modelado, a sua obra de arte. Implica dizer isto, que o bem-estar subjetivo deve-se utilizar, nesse sentido, o instinto do artífice, entender a felicidade como um processo de construção e alternâncias, em que o indivíduo vai se refazendo na medida de sua relação com as contingências. E aí a pessoa vai começando a entender que o tempo da felicidade não é um tempo contínuo de alegria, é um tempo alternante entre alegria e tristeza, com uma linha e o ponto que vão compondo o entorno em termos de cobrir os nossos vazios e compondo essa rede protetora que nos ampara na relação com os nossos conflitos com o mundo. Então poderíamos dizer que o bem-estar subjetivo, ele acolhe a tristeza, acolhe a alegria e nessa alternância produz os efeitos, então, diferentemente do que o nosso tempo hoje nos sinaliza, que é um tempo imediatista, de que o indivíduo tem que estar o tempo todo responsivo aos estímulos da excitabilidade que a nossa cultura de consumo nos impõe e que confunde o indivíduo em interpretar essa emoção tristeza não como negativa, mas como positiva, quando ela tem seu tempo certo de produzir uma reflexão e um exame crítico sobre sua realidade. Ter certo, quando ela prolonga-se, ela naturalmente caracteriza-se por seu lado já negativo, mas no aspecto positivo, a tristeza faz um balanço da nossa felicidade.